Bom dia a todos, meus amados, meus amigos, meus irmãos, meus entes queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos seguindo aqui com a palavra do Senhor nos dando orientação. E mais uma vez, nesse sequencial, a palavra vai nos ensinar sobre a virtude para viver a glória do Senhor, tendo piedade com o próximo, ou seja, mais uma vez, quem tem piedade com o próximo, quem vive as virtudes do Senhor, com certeza não tem arrogância, nem prepotência, nem orgulho, porque tudo isso antecede a queda. E o Senhor nos ensina nesse sequencial não ter a queda, e sim ter a evolução cristã, crescendo espiritualmente. Mais uma vez lembrando daquele louvor, que diminua eu para que tu cresça, Senhor, e lembrando que ele começa menos de mim e mais de ti, Senhor. Irmãos, quer ser o maior, a gente tem que ser o menor. A Bíblia já nos ensina isso. Para ser o maior, temos que ser o menor. Sendo o menor, o Senhor sim nos eleva em conhecimento, na tua graça, que é isso que são as maiores virtudes de um ser humano. Quando cresce a graça do Senhor. Olha bem o que vai dizer neste contexto. As bênçãos de Deus em Cristo são suficientes para o crescimento de todo cristão. A principal entre essas bênçãos é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor, aquele que o Senhor deixou como consolador, como auxiliador, essa é a maior e a melhor parte de nós. Vamos crer, meus irmãos, e vamos buscar dessa forma, nessa compreensão, neste entendimento. Pois Pedro, na segunda epístola de Pedro, muito provavelmente ele escreveu em Roma, não temos essa certeza, porém ela vai fazer um paralelo em 1 Pedro, aí tem a certeza que foi na Babilônia. Mas a palavra de Deus hoje nos ensina como ter a prática progressiva das graças do Senhor e seus resultados, ou seja, ensinando a ter mais graça e ter mais resultados. Os resultados são sucessivos, na verdade, porque se a gente buscar a graça, o resultado com certeza eles virão e estaremos ainda mais munidos dos aspectos ou das características do próprio Espírito Santo e vamos dar frutos nessa terra. E a palavra diz, 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos orar em prol dessa interpretação, desta compreensão. Querido Deus, em nome de Jesus, me apresento mais essa manhã, hoje já 16 de agosto de 2025, na qual, Senhor, estou aqui com a minha entrega sincera neste devocional, trazendo a mim e levando os meus irmãos a palavra do Senhor, a forma progressiva da tua graça, para que os resultados sejam a virtude na tua glória e a piedade pelo conhecimento completo do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, como eu tenho mencionado essa semana, da nossa melhor parte. Mais uma vez, Senhor, eu lhe peço que tenha menos de mim e mais de ti, Senhor, que a tua graça me basta. O Senhor disse
isso para o apóstolo Paulo, e eu creio que a tua graça me basta. E na verdade, Senhor, para ser mais além, não é só bastar. Eu sou necessitado da tua graça. Eu sei que é aí que vem o conhecimento completo, Pai, pois se eu for viver o que este corpo e esta alma me oferece, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, traga a tua graça, traga a presença do Espírito Santo do Senhor, pois aí sim eu sei que a condução da minha vida vai ser progressiva com essa tua graça e os resultados serão favoráveis a mim em todos os aspectos, mas o melhor ainda é pela servidão ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Obrigado por ter me levantado, por ter me dado a ideia de criar este canal, pois eu posso ter a graça de cada amanhecer já estar aqui dando a minha primícia ao Senhor. E na verdade, mais uma vez, o resultado só é para mim, Senhor. Muito obrigado, glória, glória a Deus, aleluia, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua presença, Pai. E que assim seja continuamente, tanto na minha vida, quanto na vida destes que estão aqui sempre atentos a este vídeo, a este devocional. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos, glória a Deus. Então, como eu disse, essa epístola foi escrita por Pedro, muito provavelmente em Roma. E a palavra diz, assim como eu disse anteriormente na introdução, que é a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Então, o versículo-chave, mais uma vez, visto como, pelo seu poder divino, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Oh, meus irmãos, glória, glória a Deus. Então, assim como é autoexplicativo, estamos dizendo do divino poder, mais uma vez, do poder do Senhor. A melhor parte, como eu tenho falado, o Espírito Santo é a melhor parte em nós. Então, aqueles que só têm corpo e alma, e dependendo da teologia, alguns vão dizer que só tem o corpo e a alma, que a alma é o próprio Espírito, porém o Espírito sem ser o Santo. Existem vertentes, os presbiterianos mesmos acreditam assim, pelo menos Augustus Nicodemos. Mas eu, na minha visão, na minha pequenez, eu acredito que somos corpo, alma e espírito, mas o espírito que a gente tem antes de ser o santo é o espírito morto, é o espírito que é conduzido pela nossa própria alma, pelo centro das nossas emoções. Mas estou dizendo isso por mim, eu não tenho base bíblica no momento para isso, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa do Espírito Santo do Senhor. Aí para este eu tenho base bíblica, que a Bíblia diz duas formas. Aquele que confessa o Senhor como o único suficiente Salvador, esse já tem o Espírito Santo. Porém, em uma outra teologia,
diz também que aquele que se batiza, que o batismo é o batismo do arrependimento, na qual aí sim você vai virar co-participante da natureza divina, assim como está no próximo versículo aqui. Então é isso. Todas as coisas nos conduzem à vida e à piedade. E quando se fala de vida, meus irmãos, eu costumo dizer que a gente tem que ter vida de verdade, a gente viver de verdade, não sobreviver igual a animais irracionais. Então, se a gente buscar esse conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, a glória mais uma vez é do Senhor, tire a gente de cena. Marcos Nogueira Silva não é ninguém sem ter o conhecimento para a própria glória do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, meus irmãos, a minha orientação nessa manhã é que tenhamos o Espírito Santo. E se eu fosse vocês, iriam correndo para uma igreja que trabalha a verdade da palavra e na hora de um apelo em um culto, levantaria a mão. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, vem dizer que é para a própria glória dele e sua própria virtude. Este divino poder vai nos conduzir à vida de verdade e à piedade por este conhecimento completo. Eu não quero viver longe mais desses planos terrenos, porque quando uma igreja, qualquer religião, vai trabalhar espiritualmente, que aí são os espíritos, o espírito morto, que não é o vivo de Cristo Jesus, é o que a alma e as feridas nas emoções dessas pessoas trabalham e levam a vocês e estão induzindo erroneamente, porque a palavra do Senhor, a verdade da palavra é esta, manual de vida. Quem trabalha o manual de vida e conduz, dizendo, como nessa manhã, nesse sequencial, estou falando, tire vocês de cena, orgulho, razão, isso não é progressivo, isso é regressivo. O que é progressivo é, como aqui está dizendo, a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Então, para a gente tornar co-participante de Deus, trazendo o Espírito Santo para nós, para ter essa natureza divina e livrar-nos da corrupção das paixões que há no mundo, é só com essa palavra de Deus. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, ou seja, sermos diligentes com a nossa vida, associando a fé, a virtude, estabelecendo os princípios de Deus sobre nossas vidas, buscando esse conhecimento, tendo domínio próprio, que aqui já tem uma das características do Espírito Santo, tendo a perseverança. Se a gente for pela perseverança, Paulo nos ensina, inclusive, que a gente tem que ir gloriando nas tribulações, pois as tribulações vão nos produzir perseverança. A perseverança produzirá em nós a experiência, e a experiência produzirá em nós a esperança. E Hebreus também já nos ensina que, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então aqui continua com domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e depois o amor. O amor é o carro-chefe das características do Espírito Santo. Pois lá em Gálatas 5:22 vai dizer sobre os aspectos do fruto do Espírito, que é o amor, que é a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a bondade, a temperança e o domínio próprio. Então aí termina com este amor, porque essas coisas existindo em vós aumentando
crescendo cada vez mais, dando atenção a este canal de YouTube, ou indo nas igrejas, ou vendo homens decentes como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, muitos outros que tem por aí. Então, se você ir crescendo, aí vai aumentando, e fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o que precisamos é dar frutos, dar frutos. Na carta na Babilônia, Pedro também deixa claro aqui, 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Olha bem o que ele diz numa epístola que ele escreveu para estando em Babilônia. Olha bem, desculpem. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, a fé vai nos levar ao plano, a salvação, e nos revelar no último tempo. Ou seja, nós estamos vivendo, não sabemos, ninguém sabe, só Deus sabe. Jesus, na sua passagem terrena, ele afirmou que só o Pai sabe. Ou seja, só o Pai sabe. Não adianta nenhum pastor, nenhum intelectual aí, um grande estudioso da Bíblia falar assim: olha, gente, como em 2000 esperavam que o mundo acabasse, vai ser em 2050, vai ser em 2100. Não adianta, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia dá uma ideia sobre algumas coisas que vão acontecer até chegar esse dia, alguns sinais. As trombetas falam algumas coisas nesse sentido, mas ninguém sabe. Mas o que eu falo para vocês, meus irmãos, já fechando esse raciocínio, é que precisamos verdadeiramente entender tudo isso e viver o mais rápido possível essa progressão no conhecimento completo do Senhor, para a gente ter vida de verdade e ter as virtudes no pleno conhecimento do Senhor. Eu não admito mais viver sobrevivendo igual animal. A minha vida foi isso um tempo desse. Hoje eu quero qualidade de vida. Eu quero desfrutar do que Deus me deu no seu galardão, no meu galardão que Ele me recompensou. Eu quero estar aqui nessa manhã. Lógico que eu tenho minhas questões profissionais, tenho que trabalhar e tudo. Hoje mesmo eu já trabalhei respondendo algumas coisas, mas eu quero viver este eixo, esse equilíbrio, viver desfrutando do que a vida pode me proporcionar. Mas a minha prioridade é Cristo Jesus. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero cada dia mais mergulhar neste manancial de águas vivas e quero verdadeiramente levar a vocês, assim como eu tenho proposto a cada manhã, mandando um devocional como este. Mas como eu não sou demagogo, porque eu tenho o Espírito Santo do Senhor, se algum de vocês, se vocês, a maioria, não pegar, e um só pegar, eu já estou feliz. Se todos entenderem e verdadeiramente se decidir viver com esse Cristo, com a presença desse Espírito Santo, amém. Mas eu falo para vocês, o primeiro a receber sou eu. Eu estou impactado com o que Deus tem feito na minha vida, desde outubro, quando eu comecei esse devocional. Então eu não quero parar, porque aqui eu estou estudando, trazendo esse conhecimento para mim, mas eu tenho amor a cada um de vocês onde chega esse devocional. E se eu fosse vocês, teriam a inteligência espiritual e se enchia dessa palavra a cada dia. Se encham, porque buscar a presença do Espírito Santo é a melhor coisa que tem para a nossa vida humana. Essa é a melhor parte de nós. Fiquem em paz, bom fim de semana a todos e tudo de bom. Abraços.